mais uma dica de redação chegando para você. Quero que você leia comigo um pedaço de um parágrafo de uma redação que um aluno meu fez. Eu não peguei o parágrafo inteiro, não, peguei um pedaço dele, que é o seguinte, olha aí. O interesse dos brasileiros por concursos públicos é cada dia maior. Isso acontece por alguns motivos como a falta de empregos, os baixos salários ofertados pela iniciativa privada e, talvez um dos mais importantes, a estabilidade, que nos dias de hoje é algo raro de se conseguir fora dos cargos públicos efetivos. Quero que você dê uma pausa na sua tela aí e você procure alguma coisa que para você não esteja correta ou alguma coisa que você olhou e falou assim, estou achando que está esquisito. De repente você está achando esquisito, pode ser que esteja certo. Então veja se você localiza algum problema aí. Muito bem, vem aqui. Eu sempre uso texto de alguém para dar uma dica em função de você na hora que for ler. Poxa, eu também faço isso e nunca soube. Então olha só, primeira coisa que eu destaquei no texto do colega foi isso aqui, ó. Um como. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão, vem aqui, que você faz igual a ele. Mas ó, saiba de uma coisa. Todas as vezes que você tiver um como, esse como, quando ele fala assim, alguns motivos, como a falta de emprego, os baixos salários, parará, pururu, isso aqui, ele pode muitas vezes introduzir uma enumeração. O que é uma enumeração? É alguma coisa que eu estou listando. Quando isso acontecer, esse como não pode ser seguido de 2 pontos. Não pode ser seguido de 2 pontos. E quando você pensa que não, muitas vezes as pessoas colocam. Então, por exemplo, realiza ações sociais como A, B, C, D e E. Automaticamente, quando você faz uma enumeração, a pessoa coloca 2 pontos aqui. Depois de como, não pode ter 2 pontos. Esse é um erro que você comete, porque a própria imprensa, os jornais, as revistas, os sites de informação, colocam isso. Então, provavelmente a maioria que leu isso aí não enxergou esse defeito na tela. Outra coisa que eu destaquei, eu coloquei a antes de falta de empregos, os antes de baixos salários e a antes de estabilidade. Então, observem que aí tem uma enumeração. Quais são os 3 itens da enumeração? A falta de emprego, os baixos salários e a estabilidade. Vem aqui. Aí tem uma bola dentro que a pessoa fez. Ela acertou. Ela errou os 2 pontos depois o como, mas essa pessoa acertou ou porque já está mecanizado ou porque foi na cagada, enfim. É uma coisa que a gente chama de paralelismo. Às vezes você perde ponto porque você não conseguiu fazer isso que se chama paralelismo. E às vezes você ganha ponto em função disso. Então, quando você desmembra, todos precisamos. A regência do verbo precisar determina a preposição de. Todos precisamos de estabilidade e você pararia por aqui. Mas se você for desmembrar, então todos precisamos de estabilidade, de dinheiro, de afeto e de bons amigos. Então, a gente fala, poxa, mas eu já ouvi falar que repetir não está certo. Mas se eu desmembro de tudo que eu preciso numa enumeração, se é precisar disso,
é precisar disso e é precisar disso. Então, quando eu faço um desmembramento, eu sou obrigado a repetir. Olha na tela. Então, a pessoa disse assim, isso acontece por alguns motivos, como a falta de emprego, é o item 1. Os baixos salários é o item 2. E a estabilidade é o item 3. Eu não poderia colocar o artigo só no primeiro e não colocar nos demais. Eu não poderia colocar a preposição de no primeiro e não colocar nos demais. Isso não é repetição. Isso se chama paralelismo. Se algum dia alguém mandar uma outra redação e tiver um defeito, eu vou falar dos defeitos. Tá bom? Na tela, além do que eu destaquei, eu agora coloquei talvez um dos mais importantes aí em vermelho. Observe que antes do talvez tem uma vírgula e depois do importante tem outra vírgula. Vem aqui. Numa das dicas que eu dei recentemente aqui sobre redação, eu falei de uma coisa chamada termo intercalado. E o termo intercalado é aquele que quebra uma sequência, que vem entre vírgulas, ou entre parênteses, ou entre travessões. E para você ver, na sua redação, se o que você colocou entre vírgulas está certo, leia tirando. O que você ler tirando o que está entre vírgulas, tem que fazer sentido. Vamos ler? Olha aí na tela. O interesse dos brasileiros por concursos públicos é cada dia maior. Isso acontece por alguns motivos, como a falta de empregos, os baixos salários ofertados pela iniciativa privada e a estabilidade. Sim. Então, o aluno colocou um termo entre vírgula que está corretamente pontuado. Na tela. Outra coisa que eu destaquei, a expressão dos dias de hoje, que tem uma vírgula antes do nos e tem outra vírgula depois do hoje. Vem aqui, mais um termo intercalado. De repente, quando você leu, você falou assim, poxa, acho que tem vírgula demais aí. Não? Vamos tirar os dois termos intercalados. Vamos ler. Olha aí na tela. Então, a gente fala a falta de empregos, os baixos salários ofertados pela iniciativa privada e a estabilidade, que é algo raro de se conseguir. Logo, se a estabilidade, que é algo raro de se conseguir, fez sentido, significa que essa sequência foi corretamente pontuada. Então, a pessoa só cometeu um desvio, que foi colocar os dois pontos depois do como. Se você tem alguma dúvida, anote meu e-mail aí, ó, ricardoarce@yahoo.com.br. Nesse e-mail, você pode mandar a sua dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre redação. Pode fazer isso? Deve fazer aquilo? Mande a sua dúvida que eu vou, se ela for pertinente, fazer um vídeo e postar para vocês em breve. E se você quiser até ter alguma coisa sobre gramática, sobre informações, olha aí, ó, anote meu endereço também, www.ricardoerce.com.br.